Muito bom dia para você que ainda está em casa, muito bom dia para você que já está trabalhando, muito bom dia mesmo. Estamos aí numa quinta-feira maravilhosa, de muito sol, né? De muita esperança, porque tivemos a oportunidade de abrir os olhos, a oportunidade de poder respirar, enquanto a vida há esperança. E a gente deseja uma quinta-feira de muita alegria, de muita paz, de muita saúde, de muita prosperidade para você e para todos aqueles que estão bem pertinho de você, mas também para quem está distante e que você tem um carinho todo especial. Já está no ar o seu programa Cortando com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25 para quem é assinante NET. Quem não é assinante NET tem algumas opções, Fábio pode mostrar para a gente aí, através da Gazeta Web, agora você pode assistir o programa. Aliás, para você que vai indicar para uma amiga, para um amigo, para um parente assistir o programa, pode ir pela Gazeta Web. Lá na parte superior do lado esquerdo tem o nome TV Mar, você clique ali em cima no nome assistir e vai estar assistindo simultaneamente o que está acontecendo na sua TV Mar, canal 25. Você também tem a opção lá no canal, nós temos um canal no YouTube, né? Para quem quer assistir um outro horário, não teve tempo de assistir, está trabalhando, mas tem interesse pelo tema de hoje, pela nossa entrevista de hoje, lá no YouTube você vai digitar TV Mar Canal 25, vai dar um Enter, vai aparecer a primeira página da TV Mar, clica outra vez em cima e aí estão os nossos programas atuais. Tá? Muito obrigado, Fábio. Tá aí todos os nossos programas e você pode assistir pelo YouTube, tá certo? Hoje, no nosso programa, nós vamos conversar com a arquiteta Diva Carolina sobre um projeto inovador que pode ser conferido na Casa Cor Alagoas 2015. Ela teve a ideia de projetar um quarto de casal totalmente acessível, muito interessante, muito na moda, muito atual e não tenha dúvida que é algo muito legal de se ver. Portanto, se você tem alguém com alguma deficiência na família, algum amigo, já pode indicar também o programa de hoje, que tem imagens belíssimas para você ver da arquiteta Diva Carolina, que está expondo toda a sua criatividade ali na Casa Cor Alagoas. Daqui a pouco você vai saber bastante sobre este assunto. E você pode ligar para a TV Mar no 33 77 90 97, participar de qualquer programa ao vivo, o pessoal da produção vai estar aí para receber a sua ligação, ou você pode mandar um WhatsApp, que é o 98 107 9872 e mandar imagens aí da sua rua, do seu bairro, do hospital, de um flagra que você pegou nas ruas de Maceió. Manda aí que tem toda uma equipe esperando e com certeza vai lhe dar retorno da sua solicitação, tá certo? Fica essa dica também para você. E a gente começa o programa de hoje, se a internet me permitir, né, que está um pouquinho lenta, e nós vamos para o plano B, que agora a gente vai para o impresso. E aí, deixa eu te passar aqui a informação importante. E vamos começar exatamente com uma notícia muito importante para o universo acadêmico. Acontece hoje o segundo turno da eleição que irá definir o futuro reitor da Universidade Federal de Alagoas. A votação, pela primeira vez na história da nossa Universidade Federal aqui em Alagoas, acontece entre duas mulheres, a professora Valéria Correia, da Chapa 1, e a professora Rachel Rocha, da Chapa 2. A votação começou às 9 horas, começa hoje exatamente às 9 horas e será concluída às 21 horas. A votação, a maioria, né, dos locais de votação vai exatamente fechar às 21 horas, apenas o Hospital Universitário, as urnas serão abertas às 8, quer dizer, já abriu às 8 horas e será fechada às 21 horas. E nos polos do interior, onde não há funcionamento noturno, a votação será encerrada às 17 horas. E o resultado final está previsto, né, para a tarde de sexta-feira, dia 6. Amanhã, dia 6, na parte da tarde, já saberemos
sabemos quem vai ser a próxima reitora da nossa Universidade Federal de Alagoas. E uma pesquisa, gente, da Confederação Nacional dos Transportes analisou 757 quilômetros de malha viária em Alagoas e constatou que 32 podem ser classificados como ruim. O relatório levou em conta o estudo de mais de 100 mil quilômetros em todo o país, através do apoio do Serviço Social do Transporte, o SEST, como também o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SENAT. O levantamento aponta ainda que no estado 58%, ou 58 quilômetros, da malha receberam conceito ótimo, muito bom. 538 quilômetros foram enquadrados como um conceito bom e 129 como regular e 32 exatamente ruim, tá certo? Então fica essa dica aí, mas é um número pequeno de quilômetros aí ainda que é ruim, né? Porque tem estado numa situação muito pior. Hoje pela manhã eu estava vendo uma matéria de São Paulo e 20 e poucos quilômetros da cidade de São Paulo, da capital, estradas de barro, né? E a gente sabe que não é um problema só de Alagoas, é de todo o país, mas que a gente ainda está num número aí considerável, né? 58 quilômetros como ótimo, né? E 538 com um conceito bom, isso não é ruim para o nosso estado, tá certo? Gente, o prefeito Rui Palmeira assinou o termo de parceria com o projeto Praia Viva, com a agência de fomento do governo de Alagoas, a Desenvolve, e como também com o Sebrae. A parceria prevê, entre outros pontos, o reordenamento dos ambulantes e o reforço da limpeza das praias da cidade, com instalações de lixeiras e padronização de barracas. A ação é uma tentativa de melhorar a qualidade dos serviços ofertados na orla da capital. Eu até achei interessante o termo uma tentativa, né? Porque a gente vem tentando há alguns anos e eu já falei aqui, inclusive no programa, que algumas pessoas reclamam, né? Existem algumas campanhas para a gente jogar o lixo na lixeira, mas não encontramos lixeiras facilmente. Portanto, parabéns ao prefeito Rui Palmeira, toda a equipe da Desenvolve, como também do Sebrae. Agora, é importante que a gente vá passando para os nossos amigos, familiares, as pessoas especialmente mais próximas, para a gente dar um exemplo de cidadania, para não jogar lixo na rua. Quando alguém jogar, eu já fiz isso, eu vou lá, pego o lixo, olho para a pessoa, pego o lixo sem falar nada e jogo na lixeira. E aí eu acredito que seja um exemplo de cidadania. Então é importante que a prefeitura faça parte dela, uma parceria com a Desenvolve, com o Sebrae, mas é muito importante que a população tenha a consciência do seu dever, né? Isso a gente tem sempre falado aqui e não podemos esquecer, que o cidadão precisa aprender, né? A gente não está tão distante das possibilidades do conhecimento. Nossa Gazeta de Alagoas de hoje, a presidente Dilma Rousseff se reúne com empresários hoje em Maceió. Ela que estará visitando mais uma inauguração de mais um trecho do Canal do Sertão. Você quer ver coisas maravilhosas? Pois é, a arquiteta já está aqui no nosso estúdio. Daqui a pouco a gente vai conseguir ver imagens belíssimas e conversar, como é que ela teve exatamente essa ideia, né, de trabalhar numa linha acessível. Com certeza algo muito necessário para o mundo atual. Nós vamos a um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta a achar.
acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. O governo do estado trabalha mais forte em todas as áreas. Na saúde, vai entregar a reforma e ampliação da maternidade escola Santa Mônica ainda em 2015. Aqui em Arapiraca, o governo vai investir R$1.3 milhão em serviços de saúde. A reforma do hospital de emergência vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a receita para vencer a crise nacional. Governar com garra, iniciativa e muito trabalho. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue 100. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para a dona Consuelo ali
na Ponta Verde, está sempre nos assistindo. Ela, a Rose, a Ju, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E também um abraço para minha grande amiga Marieta. Ela está também sempre nos assistindo aqui na Jatiuca mesmo, está sempre aí, todos os dias nesse horário, ela está assistindo o nosso programa, e aí a TV Mar todinha fica feliz com a sua audiência, com o seu carinho. E falando em audiência, agradecer também aos internautas, ao pessoal que tem acessado os nossos programas através do YouTube. Agora, gente, olha, o verão já começou e o movimento nas praias tende a aumentar ainda mais. Diante dessa situação, a Vigilância Sanitária do município de Maceió deu início à Operação Verão, com o objetivo de intensificar o controle sanitário sobre os estabelecimentos e serviços que podem afetar a saúde da população e que são mais procuradas na alta estação. As equipes estarão durante todo o final de semana realizando inspeções em toda a orla marítima, entre bares e restaurantes, ambulantes e até as chamadas jangabá, que são as jangadas que comercializam alimentos e bebidas na piscina natural da Pajuçara. A operação segue até o mês de fevereiro de 2016. Portanto, todo o cuidado, e quem é ambulante, quem vende alguns produtos nas praias de Maceió, que possa ter os cuidados, né, e atender às exigências da vigilância sanitária. Agora, no começo do programa eu falei de algo interessante. Eu particularmente nunca tinha visto, né? E é um projeto diferente em termos de conceito, né? Que chama a atenção de quem vem visitando ali a Casa Cor Alagoas 2015. Estou falando do ambiente intitulado de Quarto de Hóspedes com acessibilidade do apartamento do casal bem-sucedido. O espaço convida o público a refletir sobre a acessibilidade arquitetônica nos dias atuais. Para contar mais sobre essa ideia fantástica, né? E tão real e tão atual, recebemos hoje aqui no nosso estúdio a arquiteta Diva Carolina, que assina esse espaço, né? Diva, como é que surgiu essa ideia de criar um projeto acessível? Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Ariel. O projeto surgiu porque eu já trabalho com acessibilidade há mais ou menos uns 4 anos, que eu me interessei pelo tema, venho estudando e surgiu a possibilidade de abrir um escritório voltado a esse tema. Interessante. E aí a Casa Cor surgiu também na minha vida, então eu pensei em aliar os dois conceitos, né? E trazer para a sociedade essa temática. Eu fiz questão que o espaço tivesse essa acessibilidade. Quando eu procurei, eu disse, não, eu quero fazer um espaço com acessibilidade, eu quero fazer um espaço voltado para uma pessoa, para um usuário de cadeira de rodas. Não atende todas as deficiências, o espaço, ele não é... O conceito não é para atender todas as deficiências, mas voltar especificamente para o usuário de cadeiras de rodas. Seja ele um idoso, seja ele uma pessoa com deficiência ou que esteja com mobilidade reduzida. Como é um quarto de hóspedes, a temática é ser quarto de hóspedes, então ele atende mais ou menos todo o público, certo? Então, atenderia essa pessoa usuária de cadeira de rodas e mostrar para a população que a gente pode ter ambientes bonitos, bem projetados e serem acessíveis. Acessíveis, muito bem. Agora, Diva, eu sou um tanto curioso, né? E aí me veio uma curiosidade. A sua iniciativa, né, de entrar exatamente nessa área... alguém da família ou você teve essa percepção de mercado, de necessidade mesmo da população como um todo? Não tenho ninguém na minha família com deficiência. Minhas avós, meus avós já faleceram. Então, a acessibilidade surgiu mesmo por uma questão de trabalho. Eu sou funcionária pública e trabalho com escolas e fazia muitos projetos de acessibilidade. E sentia uma grande dificuldade em projetar alguns aspectos. Então, eu comecei a pesquisar. Comecei a participar de eventos. Então, eu fui para a segunda conferência que teve... Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência, Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência em 2012,
E aí eu fui conhecendo esse público, e aí eu fui gostando, e aí eu fui me apaixonando pela temática. E a cada pessoa que eu conhecia que tinha alguma deficiência, ou surdez, ou cegueira, ou os cadeirantes, e aí o leque vai se abrindo e você vai vendo que existem inúmeras pessoas com os mais variados tipos de necessidades. Eu falo em relação à arquitetura mesmo, né? Porque quando a pessoa tem alguma deficiência, ela precisa de outras necessidades fisioterapêuticas, ortopédicas, enfim. Mas eu estou falando aqui especificamente em acessibilidade arquitetônica. Então, assim, eu comecei a ver que isso não existia. É verdade. E o que se tentava fazer na cidade ou mesmo nos locais públicos que precisam dessa acessibilidade não existia, ou existia de forma errada, ou existia de forma precária. E aí eu fui começando a me aprofundar, realmente me apaixonei pelo tema e até hoje eu estou com ele, abraçando ele. Eu faço parte do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência hoje. Muito bom. Está tendo, inclusive, as conferências regionais atualmente. Ontem teve uma, próxima semana, essa semana que vem e a outra vai ter a de Porto Calvo e a de Paripueira, né? E eu vou participar da de Porto Calvo. E assim, eu vou seguindo realmente onde eu consigo me encaixar para poder ajudar, eu vou. É um encanto porque é comum que as pessoas, quando saem assim de uma linha muito tradicional e vai para algumas particularidades, às vezes até a maioria, né, dos casos é exatamente porque tem alguém na família, aconteceu alguma coisa, enfim, né? E muito legal, muito bonito, porque eu acho que nos falta essa percepção. Então você mergulhou em um outro mundo, que você não tinha nenhuma relação e percebeu a necessidade aí na linha arquitetônica aí de atender as pessoas com alguns tipos de deficiências, né? Agora, foi um desafio diante do mercado? Você teve muitas dificuldades? Não, o mercado, assim, ele é muito, como eu poderia dizer, ele não é tão receptível ainda. Então, temos, assim, algumas resistências de lojas, dos próprios moradores em relação às casas, em relação aos pisos. Mas tem uma grande parcela que consegue enxergar isso. Eu, com esse ambiente lá na Casa Cor, eu comecei a perceber realmente os públicos. Então, tem gente que olha lá, acha uma maravilha, nossa, que ideia fantástica, eu tenho uma avó em casa, está na cadeira de rodas, e isso aqui ajudaria, não sei o quê. Mas tem pessoas que entram e olham assim, não, eu não quero, eu não gosto, eu não vou precisar. E aí, não, tá, tudo bem. Então, a gente sente realmente a parcela do público que aceita, que busca, e as que não, infelizmente não. Eu acredito, Diva, que tudo é questão de conhecimento, de educação, não é? Uma coisa que não tem nada a ver com... E daí, ao mesmo tempo, tem, que eu sempre falei... quando a gente começa a olhar as calçadas, né, dos bairros de Maceió, calçadas. É tão simples, gente, sabe? De nivelar a sua calçada com a calçada do vizinho, porque você vai começando a mudar o aspecto da cidade, sem falar do grande benefício às pessoas que precisam de uma calçada apropriada para ela, né? E aí, obviamente, a primeira pessoa que a gente culpa é o município, é o Estado, porque a gente é bom em culpar o governo, é bom em culpar prefeitos, políticos, mas a gente precisa também ter um pouco de percepção e entender que eu posso fazer o nível da minha calçada igual ao do meu vizinho, se elas for uma calçada baixinha, calçada que dê para passar uma pessoa com deficiência. Pois é, Ariel, o que acontece? As calçadas, teoricamente, deveriam ser responsabilidade do município, porque o eixo viário, a via, ela é de testado a testado, então ela é de muro a muro. Mas o que a prefeitura faz, não só aqui como no país inteiro, é colocar essa responsabilidade para o proprietário do imóvel.
e ele tem a obrigação de fazer a construção daquela calçada. Eu nem culpo tanto essas pessoas, porque assim, não há uma divulgação, não existe uma cartilha, não existe fiscalização. Não existe. Então, assim, as pessoas fazem porque acham bonito. Ah, vou botar minha calçada mais alta. Pode chover. Porque ela vai se sobrepor. Não, ela vai se sobrepor às outras vizinhas. Né? Tem. Então, assim, não vou colocar mais alta, ela vai ficar bonita, ela vai ficar mais imponente. Eu vou colocar essa cerâmica que é bonita, aí a cerâmica é lisa e não se lembra que não percebe, não é nem questão de não se lembra, talvez não perceba que quando chover alguém que for passar ali pode escorregar e cair. Então, realmente, eu acho que é uma questão cultural. Falta informação, falta divulgação. É verdade. Eu me lembro que quando eu comecei nessa seara da acessibilidade, eu comecei a postar algumas coisas no Facebook, de explicação do que era e tal. Eu comecei a explicar os pisos táteis que as pessoas cegas usam. E aí minha mãe chegou na janela assim, olhou para a calçada do prédio da frente e disse: ah, agora eu entendo para que serve aquele piso de listrinha. Aí eu fui ter uma aula mais interna. Eu digo, não chama piso de listrinha, chama piso direcional, serve para isso, serve para direcionar o cego e tal. Aí ela disse, tão como ela não tinha essa visão, não sabia para que aquilo funcionava, como tantas outras pessoas também não sabem. E ela é uma pessoa esclarecida, formada e tudo. Então, assim, imagina as pessoas mais humildes. Exatamente. Então, você põe aquele piso direcional no centro, por exemplo, vem uns camelôs e colocam as barracas ali em cima. O cego não passa. Mas é culpa do camelô? Não, ele não sabe da importância daquilo ali. Diva, muito bem colocado isso. E ainda tem a questão do preconceito, infelizmente. Essas pessoas... Aí coloca assim, como se já descentralizando. Essas pessoas não saem de casa. Não saem porque não tem condições de sair. É verdade, não tem uma cidade não é receptível. A cidade não é receptível. Não é. É verdade. Agora, a gente está aqui num assunto tão importante, né, que a gente começa a fugir um pouquinho lá da Casa Cor, de tão importante que é esse assunto. E só para a gente fechar esse assunto, é importante que o poder público faça especialmente a sua parte, que é orientar cartilhas, como você falou, fazer divulgação com mais intensidade na própria mídia, televisiva, enfim, para que as pessoas comecem a entender, né? Porque é tudo muito novo para a gente. Eu sempre falo isso. As coisas são muito novas para a gente, né? Agora, vamos lá. O que as pessoas podem encontrar? O que as pessoas estão encontrando lá na Casa Cor quando chega lá no seu espaço? Elas ficam também um pouco admiradas e perguntam, curiosidades aparecem muito? Muito, bastante. O pessoal, quando entra lá e a gente chama para entrar, para virar, para olhar para o banheiro... nossa, aí vem a cadeira de rodas também, que chama atenção. Nossa, que interessante, que ideia boa, que você pensou nisso. E assim, tem gente que faz altos elogios, porque o que eu fiz naquele ambiente? É um quarto pequeno, é um quarto de um apartamento que vai ser construído posteriormente pela empresa, pela construtora que fez o evento, certo? Então, é um quarto real. E eu retirei as paredes que faziam a divisão do banheiro com o quarto, porque os banheiros nossos hoje são muito pequenos, então a cadeira de rodas não entra, não dá mobilidade. Então, eu tive que tirar as paredes, fazer uma integração do quarto com o banheiro, dividido apenas pela diferença de piso e diferença de cores, certo? Eu substituí o box de vidro por uma cortina comum, daquelas que a gente usava antigamente, porque é uma questão de segurança, né? Sim. Então, se vai um idoso usar aquilo ali, ele tem mais segurança, ele leva uma queda, ele não vai se machucar tanto. O piso, ele é antiderrapante, ainda tem outro tapetinho que deixa mais o piso com mais aderência. Nós usamos também uma cadeirinha articulada, que ela pode ser usada tanto com o chuveiro, como a pessoa com deficiência, o idoso, ele senta na cadeira e toma banho com a ducha do chuveiro, a barra articulada para dar mais
Se a pessoa vai usar o vaso, ela usa aquela barra, mas ela precisa passar para a pia, ela levanta, é para dar mais espaço. Sifão da pia recuado, para quando ele entrar pela pia não machucar os joelhos. Espelho inclinado, para ele se ver melhor na posição que ele está, na cadeira está sempre sentado. Então, o espelho inclinado ajuda. Como é que é? Eu estava vendo isso ontem na internet e o espelho inclinado, muito interessante, né? Vamos ver umas imagens aí, Josiel, por favor? Essas aí são as imagens reais, né? Exatamente. Esse é o ambiente, esse é a parte do banheiro, certo? O sanitário ele também foi elevado para ficar na mesma altura da cadeira de rodas. Aqui, na pia, não sei se dá para ver, o sifão realmente recuado. Todos os comandos, todos os acessos de sabonete, toalha, shampoo, estão na altura ideal. Você vê que, se você olhar de uma toalha para outra, ele faz uma lista. Então, essa altura entre 91 e 20, que é o alcance confortável do usuário de cadeira de rodas, certo? O banquinho que eu falei ali na parte do chuveiro, a cortina. O banquinho fala pra gente qual é a cor dele ali? Ele é branco, é um begezinho puxando pro branco, certo? Só tem essa cor na marca. E aí ele reclina, ele encosta na parede e a pessoa pode usar o chuveiro, o acompanhante que não tenha nenhum tipo de deficiência, ele pode usar o chuveiro. Ou pode simplesmente sentar, lavar um pé, também ajuda. Então, assim, várias propostas ele pode ter. Quer dizer, você tirou o box, tirou a parede, né? Exatamente para viabilizar, para que a pessoa possa circular com mais facilidade, né? E tirou o box, essa cortina aí, obviamente. A pessoa, quando passa, vai fechar a cortina e vai ter a sua privacidade ali. Exatamente. E muito interessante. Agora, tem outra imagem, Josiel? Olha aí. Esse é um outro quarto também com acessibilidade, né? Então, ali mostrando a cadeira junto com a escrivaninha, né? Um quarto também pequeno, né? Que a gente adequou no tamanho mínimo que a norma exige, que são 80 centímetros para a passagem da cadeira de rodas. A gente chama módulo de referência. Então, qualquer espaço que você conseguir ter 1,20 com 80 é o espaço máximo que o ser humano, teoricamente, poderia ocupar. Né? Isso é dito em norma. Ele é 80 por 1,20. Então, todos os arquitetos eles têm que projetar os espaços pensando que sempre no módulo de referência, 80 por 1,20. Então, isso aqui cabe, 80 por 1,20 cabe nesse espaço? Cabe, então está acessível. E o outro é um detalhe do banheiro, da ducha, né? E uma prateleirinha de shampoo também, que está no comando certo. Temos uma barra em L, que dá segurança para, na hora que a pessoa vai sentar, ela segura ou na parte vertical ou na parte horizontal, o que melhor lhe for confortável. O comando do chuveiro, não sei se dá para ver direito, mas é de alavanca, facilita bastante também para pessoas que têm uma mobilidade reduzida nas mãos, certo? Ok, tem outra imagem, Josiel? Linda essa também, né? Olha, gente, pronto, aqui você consegue, na primeira imagem, você consegue ver a integração do banheiro com o quarto, né? Dividido, rebaixamos o teto do banheiro, realmente para que houvesse um destaque para o banheiro. Certo. A diferença de piso, temos um piso vinílico no lado do quarto, temos um piso de cimento queimado na parte do banheiro. Mas que o nível é o mesmo, O nível é o mesmo. Não vai ter nenhum problema em relação a plaquinha do vinílico é muito fininha, então não tem problema nenhum. Essa outra imagem é uma recepção de uma pousada, certo? Você pode observar no balcão. No meio do balcão ali? Isso, que ele é mais tem essa descida, porque justamente o cadeirante ele pode encostar ali lateralmente e ser atendido, preencher a ficha, fazer pagamento, né? Se for um anão, ele também tem acesso, nós não pensamos nunca nos anões. Então, nem fazemos banheiros para eles usam os banheiros das crianças, o que não é muito confortável, né? É verdade. Então, temos é uma gama o que eu falo, assim, as coisas são muito novas para a gente, né? Quando 10, 15, 20 anos atrás, ninguém pensava em fazer um balcão. Para uma pessoa, para um cadeirante, né? Para um anão, por exemplo, a gente sempre
é tudo muito novo, e essa sensibilidade, né, essa percepção, ela tem que partir de alguém. Aí a gente tem aquela ideia de que tudo que é novo é mais caro, né? Não, ainda está muito caro, depois eu vou fazer. E aí há possibilidade de fazer um espaço como esse sem gastar muito dinheiro? Não, tem sim. Esse espaço ele não foi muito, não teve grandes gastos. É um espaço relativamente simples, né? Ele não é tão luxuoso como alguns outros ambientes da Casa Cor. Ele é um espaço mais simplório, mas sem perder a elegância, sem perder o aconchego, muito né? E quando você projeta um ambiente, um edifício, uma edificação, já prevendo acessibilidade, o seu gasto ali aumenta cerca de 1% em relação ao teu orçamento geral. Quando você vai precisar adaptar esse espaço posteriormente para ser acessível, você já pula aí para um gasto de 30% em relação ao valor da tua reforma. Então, é muito importante que as edificações elas já sejam planejadas e executadas com a acessibilidade devida. Diva, dá algumas dicas que você pode passar para os nossos telespectadores, né, que precisam de um espaço como esse, né? Qual a dica que você daria aí, não só para os clientes, né, mas também como para o pessoal da área da arquitetura, né? Especialmente para os clientes quando eles pedirem, forem lá mostrar o que eles desejam, né? O que eles querem, a ideia que ele está tendo para passar para o arquiteto. O que eu posso dizer realmente é procurar um profissional, acima de tudo, porque quando você próprio instala a sua barra, eu coloquei uma barra no meu banheiro, mas você pode estar colocando a barra de uma forma, de uma inclinação errada, numa altura errada, e não vai ser tão atendido como o profissional de arquitetura poderia fazer, porque o profissional ele vai na norma que tem força de lei, certo? Então é obrigatório ele seguir aquelas normas ali. Então, se é um ambiente residencial, eu quero atender eu tenho um morador que ele usa cadeira de rodas, então vamos adaptar o que for necessário para que aquela cadeira de rodas chegue em todos os ambientes, na cozinha, na área de serviço. Então fazemos todas as adaptações, colocamos as bancadas com altura para ele entrar com a cadeira, ele mesmo tem uma autonomia no ambiente. Não é um usuário de cadeira de rodas, é uma pessoa cega. Já é outra temática, já é outra maneira de ver. Então vamos procurar espaços maiores, vamos tirar as quinas, vamos recolher os tapetes mais felpudos, colocar algo que ele não tropece. Eu tenho uma pessoa surda dentro de casa. Então o que a gente pensa? Um interfone, põe um alarme visual, quando o interfone estiver tocando, que ele possa ver, que ele possa... Então, sim, cada deficiência vai ter a sua particularidade para aquilo dali. Quando você trata de um edifício público, seja ele público, eu falo de acesso ao público, não necessariamente público-privado, né? Então, banco, repartições, até mesmo prédios comerciais, esses têm a obrigação, por lei, de serem adaptados. Então, a dica que eu dou a quem está procurando isso é cobrar realmente do arquiteto. E a dica que eu dou ao arquiteto, se atualiza. A norma 9050, ela era de 2004. A nova versão surgiu agora em outubro, já está em vigor. Então, temos uma nova norma 9050 com outras tantas variáveis. Então, é preciso parar, sentar, ler, estudar e saber o que está fazendo. É verdade. Porque se você faz um projeto, eu coloquei... Muitos arquitetos, infelizmente, mas assim, também não os culpo, porque a nossa faculdade não nos ajuda. Nós não temos uma matéria específica de acessibilidade na faculdade. Então, eles precisam realmente sentar, se debruçar, estudar, para fazer a coisa certa. Aí a gente volta para aquele princípio, né? Conhecimento, né? Buscar a informação para poder conduzir o cliente pelo caminho certo, né? Dentro das normas, dentro das leis. Olha, a Casa Cor 2015 está no
Shopping Park. Parque Shop ali na Cruz das Almas. Quem quiser ver essas belíssimas imagens, né? Mas vai ver mesmo ao vivo lá, vai conhecer a arquiteta Diva Carolina e vai até o dia 29 de novembro. 29 de novembro, vai até o finalzinho do mês e aí dá tempo você e poder contemplar as belezas ali na Casa Cor, né? E sejam todos bem-vindos. Ah, tá. Então sejam todos bem-vindos. São convidados aí da arquiteta Carolina, Diva Carolina. Eu agradeço, viu, a sua participação no Cortando com Ariel e muito sucesso, muita inspiração divina lá nos seus trabalhos, tá bem? Levando alegria e possibilidade das pessoas andarem por dentro de uma casa, de um quarto com muito mais precisão, tá certo? Muito sucesso. Muito obrigada, Eu quero agradecer o seu carinho, agradecer a audiência, agradecer que você permitiu que a Diva Carolina, que a Ariel Fernandes e toda a equipe da TV Mar estivesse na sua casa. Até amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.